Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui, provavelmente você está querendo saber um pouco mais, né, sobre o meu trabalho, que é a hipnoterapia, né? Geralmente eu sempre gosto de falar com as pessoas diretamente, né? Eu não coloco nenhuma secretária, eu venho e converso com a pessoa diretamente. Só que aconteceu um fenômeno muito grande agora, que é a quantidade de pessoas que estão chegando e acaba que eu tenho demorado um pouco para falar com a pessoa. E às vezes a pessoa chega querendo conhecer um pouco mais sobre a hipnoterapia, querendo saber mais sobre o meu trabalho, e eu não consigo responder a pessoa naquele momento. Então estou gravando esse vídeo aqui para que você assista. O intuito dele não é cortar o nosso contato, obviamente que eu vou entrar em contato com você, só que é para você ter um pouco mais de conhecimento, digamos assim, sobre o que é a hipnose, qual é a proposta e tudo mais, para ficar mais fácil você decidir se vale a pena fazer a hipnoterapia ou não, comigo, né, propriamente dito, porque eu vou falar um pouco sobre o meu método, o método que eu aplico no meu consultório. E aí você vai ter essa noção até o final desse vídeo. Vai ficar um vídeo um pouquinho grande, mas a ideia realmente é poder te passar um pouco desse conhecimento, um pouco da minha experiência, um pouco dessa minha humanidade, digamos assim, para que você saiba como que eu trabalho. Então, meu nome é Miguel Belmonte, hoje eu atendo somente em Itaguaí, né? Eu tinha 2 consultórios, um na Barra e um em Itaguaí, só que essa questão da pandemia me jogou para Itaguaí, acabou que eu cresci mais para cá e eu estou ficando aqui, né? Eu sou de Itaguaí, eu nasci e cresci aqui, e hoje eu quero passar um pouco dessa minha ideia, desse conhecimento da hipnoterapia para as pessoas aqui ao redor e tal, e eu atendo gente do Rio de Janeiro basicamente todo, né? Tem gente que vem de Minas para cá para a gente poder se consultar, então a ideia realmente é a gente passar um pouco desse conhecimento. Eu sempre faço para as pessoas, geralmente, 3 perguntas. Se a pessoa já fez alguma terapia na vida, né? Ou se ela está fazendo, se a pessoa toma algum remédio referente àquela coisa que ela está buscando ali, ajuda, né? E qual o motivo dela buscar a hipnoterapia hoje. Tem gente que busca a hipnoterapia por causa do desenvolvimento pessoal, tem gente que busca por causa de alguma patologia, seja depressão, ansiedade, alguma submodalidade da ansiedade e tal. E tem gente que quer realmente se conhecer, né? Ah, eu quero entender o que está acontecendo comigo, entender por que eu penso desse jeito, tudo mais, eu não tenho nenhum problema, mas eu sei que me trava um pouco e a pessoa quer esse conhecimento. Então eu vou falar mais para aquelas pessoas, né, que estão com alguma patologia. Geralmente quem mais me procura é pessoas com síndrome de pânico, pessoas com ansiedade generalizada, pessoas com depressão. Só que essa explicação ela vai valer para todo mundo, beleza? Qualquer terapia tem o mesmo fundamento. Ah, Miguel, qual é o fundamento das terapias? Dar para a pessoa autoconhecimento e autorresponsabilidade. Cada terapia vai ter sua ferramenta para levar isso, mas no final das contas é isso que a pessoa vai ter da terapia. Por quê? O que é cada uma das coisas, né? Você não consegue mudar nada na sua vida se você não conhece ou se você não sabe por que você faz isso daquela maneira. Por exemplo, vamos fazer um exemplo bem genérico. Se eu aprendi a vida inteira a comer de colher, né? E aí alguém fala que comer de colher não é certo. O certo seria comer de garfo e faca. Só que eu aprendi a comer de colher. E para mim aquilo ali é normal, né? Então sentir aquele tal sentimento é normal. Sentir daquele jeito é normal. O meu relacionamento ser abusivo é normal, porque dos meus pais eram normais. E aí a pessoa tem essas ideias na cabeça. Enquanto a pessoa não percebe que isso é um problema, que isso é algo que ela precisa mudar, ela não vai mudar. Ou então a pessoa tem uma depressão, por exemplo, e enquanto ela não sabe por que ela se sente daquela maneira, ela não consegue mudar. Basicamente é isso. E o que é a autorresponsabilidade? É você saber e conseguir aplicar para você mesmo que somente você consegue mudar a sua história, a sua vida, né? Vamos falar mais um paralelo bem alto. Imagina uma pessoa que ela sofreu um abuso quando ela era criança. Essa pessoa, ela não tem culpa de ter sido abusada. Realmente, um monstro ali, uma atrocidade, chegou e abusou daquela pessoa, né? Aconteceu aquele fato. Só que a responsabilidade de estar carregando aquela dor durante 10, 20, 30, 40 anos é da pessoa. Não, foi o meu tio que fez isso comigo. Então o meu tio tem que mudar. Aquela pessoa não vai mudar por você, não vai mudar a sua vida. Então não espera isso. Quando a pessoa tem essa noção, consegue atingir essa autorresponsabilidade, ela consegue mudar, então, o padrão de pensamento, o padrão de comportamento que ela tem. Tá? Esse é então um ponto bastante importante da autorresponsabilidade. E como que as terapias elas vão mudar, né, essa mente subconsciente, esse mindset da pessoa, né? Aquela ideia que está lá no subconsciente dela.
As terapias tradicionais, né, a TCC, a psicanálise, tal, as terapias que são mais conhecidas, elas vão utilizar a ferramenta da repetição. Ah, Miguel, como assim? Quem já fez terapia antes vai saber que a terapia convencional é bastante repetitiva. Depois de 1, 2, 3, 4, 5 sessões, você sente que toda semana é aquela mesma pergunta, aquela mesma injeção de ânimo, que você sai bem, mas você fica 2, 3 dias meio bem, depois você fica mal, aí você volta na semana seguinte, recebe aquela mesma injeção de ânimo, e aí você vai mudando, até que você consiga transcender aquele problema. Só que dependendo do problema, se você pega agora e joga no Google, qual o tempo de resposta de uma psicanálise? Você vai ver que demora de 1 a 2 anos. Então assim, a psicanálise ela é uma terapia muito funcional, tal, só que muitas vezes a pessoa fica naquela luta para ultrapassar aquele problema durante 1, 2 anos e a pessoa às vezes desiste. A pessoa fala, eu vou ser assim para sempre, isso é meu mesmo, não tem como mudar. E a pessoa se frustra e vai na terapia sem vontade e aí realmente não muda a vida. E aí não adianta fazer terapia realmente. E quando você vai para a terapia sem vontade, mais uma vez, você está fugindo da responsabilidade que você é o dono da sua responsabilidade, do seu estado, né? Então, se você pensa que é o terapeuta que tem que fazer por você, você não vai mudar também. Essa é uma ideia muito simples. A hipnoterapia, ela usa uma ferramenta de mudança diferente, né? Ela não usa a repetição. A ferramenta que a hipnoterapia vai usar é a ferramenta da hipnose, né? Então, a hipnose é um estado natural do seu corpo. É um estado de foco que você entra diversas vezes por dia, sem perceber. Sabe quando você está dirigindo o seu carro? E aí quando você vê, você chegou no seu destino e você pensa, caramba, eu cheguei aqui, eu nem me lembro do caminho, eu nem me lembro o que eu fiz. Você sabe que você estava acordado, dirigindo bem, né? Tendo a sua segurança ali sendo mantida por você mesmo, só que você estava, entre aspas, viajando, né? Você estava acessando a sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente, ela tinha atingido a frente. Então você estava no estado de hipnose. E é esse estado que o hipnoterapeuta conduz você durante a terapia para que você encontre ali as emoções, os traumas, aquelas situações que estão te segurando naquele ponto que você está na sua vida. Então você vai encontrar as causas raízes. Miguel, mas o que é essa causa raiz, né? Que eu tenho, né? Que todos os meus problemas têm. Imagina o seguinte, é como se a sua vida, né, fosse uma construção de uma casa. Você nasceu e essa casa ela está ali só na fundação, né? E aí os seus pais começam a construir essa casa em você, né? Então os seus pais vão colocar ali as sapatas da casa, o piso da casa, as paredes da casa, o telhado da casa. Então as crenças que você vai ter na sua infância, quem colocou em você? Foram seus pais, as pessoas que te criaram, né? Os medos que você tem, quem conduziu você até esses medos? Mais uma vez, as pessoas que te criaram, né? E muitas vezes os nossos pais, mesmo que sem querer, talvez porque eles não têm esse conhecimento ou porque isso acontece, eles acabam passando os medos deles, as dores deles, as crenças deles para você e aquilo ali meio que de uma certa maneira interfere na sua vida, né? Te impede de progredir. Então, voltando ao paralelo da casa, é como se você fosse uma casa, né? E nessa parede dessa casa tem uma infiltração, né? Sei lá, eu vou botar uma infiltração aqui, como essa infiltração aqui. E essa infiltração aqui, ela não é visível, né, a olho nu. Você não consegue enxergar. Só que com o tempo, essa infiltração vai aumentando e ela faz o quê? Ela mancha a parede. Essa mancha na parede, essa mancha visível, ela é, então, aquela patologia que você está buscando ajuda. É a depressão, é a ansiedade, é o toque, é a fobia. Isso é o problema? Não. É o sintoma do problema. Porque o problema é algo interno em você. Então, se você pegar uma parede com infiltração e você pintar por cima, vai adiantar? Vai. Visivelmente falando, você não vai ver o problema, logo ele vai voltar. Então, se você pegar uma pessoa que tem depressão, por exemplo, e colocar ela para fazer um cruzeiro pelo mundo, aquela viagem dos sonhos, provavelmente, em um primeiro momento, a pessoa vai ficar bem. Ela vai ficar bem ali, vai curtir a viagem, tá tudo pago, tudo mais, isso, aquilo. Quando estiver voltando para casa, a mente já vai alimentar aquela, poxa, sua vida não mudou nada, vai voltar aquela mesmice e tal, e você vai voltar a ter os mesmos problemas de depressão. Ou seja, pintar a parede só não adianta. Você tem que consertar a infiltração. E aí tem pessoas, lembra que no início eu perguntei se você tomava remédio? Então, tem pessoas que preferem tomar só o remédio, sem fazer nenhuma terapia. E o que é o remédio? O remédio é um quadro bonitão
né, que você coloca na frente da infiltração. E esse quadro, ele vai tapar ali a infiltração realmente, né, e você não vai ver ela, mas com o tempo a infiltração vai aumentar. E quando ela aumentar, você vai ter que fazer o quê? Colocar um quadro maior. E com esse quadro maior, a infiltração vai continuar aumentando. E uma hora vai ficar tão grande que a parede vai ficar tão fragilizada que nenhum quadro que você colocar vai resolver a infiltração. Então é por isso que o remédio por si só, ele não cura ninguém. Ele apenas remedia. O remédio é como se fosse uma ajuda que muitas vezes você precisa para você conseguir motivação para você buscar uma terapia. Então todo psiquiatra que passa um remédio para você, ele tem que te falar que você tem que fazer a terapia. É a terapia que vai fazer com que você se liberte daquele quadro. Basicamente é isso, né? E aí vem naquilo. A hipnoterapia, ela vai agir naquela causa raiz, exatamente direto na infiltração, né? Não no superficial. Então, é por isso que se você pesquisar mais uma vez na internet, qual o tempo de resposta de uma hipnoterapia? Você vai ver que é em 1 a 2 sessões. Ou seja, em uma sessão, muitas vezes, a pessoa não tem mais aquela patologia. Em uma sessão, a pessoa tem um resultado que ela não teve em 2, 3 anos de terapia convencional. Porque ela realmente entendeu ali que é de responsabilidade dela e ela conseguiu ir lá na causa raiz e entender por que a mente dela protege ela daquela maneira. E exatamente, a sua mente te protege, ela não está te ferindo ali. Quando você tem síndrome de pânico e aí você tem medo de sair de casa, é porque a sua mente acredita que alguma coisa ruim vai acontecer se você sair. Então ela te impede e ela está te defendendo. Embora ela não tenha uma lógica, ela está te defendendo da forma que ela acredita estar fazendo bem para você, beleza? Então tá, essa foi a explicação geral sobre a hipnoterapia e como que eu trabalho, né? Como que eu atendo hoje. Eu não atendo pessoas, né, primeiramente, que não querem... como assim, Miguel? As pessoas para virem no meu consultório, elas têm que realmente entender que tem um problema e quererem mudar. Então, geralmente as pessoas têm que entrar em contato comigo. Mas sou eu que vou pagar para minha esposa, sou eu que vou pagar para minha mãe. Tudo bem. Pede para ela falar comigo, né? Ou então assim, não, ela é debilitada. Traz ela aqui para a gente poder conversar. E essa primeira sessão que eu faço, ela é uma sessão de análise de caso. Essa sessão de análise, ela não tem propriamente dita hipnose, né? E a ideia dela é realmente filtrar se faz sentido para você fazer terapia e se faz sentido para mim, como terapeuta, atender o seu caso. Porque não adianta eu pegar qualquer caso, né, de qualquer pessoa, mesmo que eu não me sinta à vontade, que eu vou estar enganando a pessoa. E se a pessoa chegar no meu consultório e não se sentir à vontade comigo, não tem por que ela fazer terapia comigo, né? Então, como que funciona essa minha análise hoje? Eu não coloco um limite de tempo nessa análise. Essa análise hoje, ela basicamente dura ali o tempo que tiver que durar, né? Geralmente ela dura de 3 a 4 horas. Miguel, por que você não faz sessões de 30 minutos, de 40 minutos, de 1 hora? Porque eu acredito, tá? Essa é minha opinião, que sessões assim não funcionam tanto e acabam levando a pessoa a um modelo de frustração muito grande. Vou te explicar por quê. Todos nós temos dores que a gente não quer abrir para as pessoas, né? Imagina uma pessoa que foi abusada, imagina uma pessoa que perdeu um parente muito próximo, imagina uma pessoa ali que está sofrendo dores que ela não quer contar realmente, uma coisa que machuca muito. Na rua você não chega assim e fala, eu tenho depressão, o meu pai me abandonou quando eu era criança. Ninguém fala isso. Só que quando você vai num consultório de um terapeuta, né, a ideia é você se abrir, né? A ideia é você expor isso. Então, geralmente na terapia tradicional, as pessoas têm meia hora para fazer isso. E aí a pessoa não se sente à vontade na primeira, a pessoa não se sente à vontade na segunda, mas na terceira ela vai. Não, hoje eu vou contar sobre aquele problema, sobre o abuso que eu sofri quando eu era criança. Vou te dar um exemplo bem drástico, né? E aí a pessoa prepara o terreno, começa a encaixar a história, começa a contar aquela história, e aí ela sente toda a tristeza de lembrar daquilo, de falar daquilo, de tocar naquela ferida. E aí imagina que muitas vezes a pessoa está no meio daquele mix ali de tristeza, de raiva, de ódio e tal, de dor, e aí o terapeuta vira e fala, então, acabou o tempo, semana que vem a gente continua nesse ponto e tal, isso e aquilo. E aí o que vai acontecer é que, na maioria dos casos, a pessoa vai para casa com mais dor do que ela estava sentindo antes, porque ela mexeu num problema e não resolveu. E isso vai criar um padrão de frustração muito grande, que a pessoa vai pegar uma aversão à terapia. E ela vai falar, não, terapia não dá certo. Não, é melhor não falar disso, porque quando eu falo disso, não resolve nada. E aí na próxima semana a pessoa não quer contar, porque ela tem medo de expor, aquele sentimento já passou, aquela vontade já passou, e muitas vezes ela até desiste da terapia. E isso não é legal para mim. Então como que eu faço hoje?
eu marco essa sessão, que geralmente dura 3 a 4 horas. Essa sessão de análise, ela tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo a gente se conhecer como terapeuta-paciente, né? Terapeuta-cliente. Como assim? Eu vou te explicar o que é o modelo da mente, como é que a hipnose funciona, o que é hipnose, o que não é hipnose. Eu vou te explicar qual é a minha experiência em casos parecidos com o seu. E aí você vai ter que expor o seu caso, vai me contar a sua dor, vai me dizer ali o que está acontecendo com você, desde quando você se sente daquela maneira, como é que foi a sua infância, a sua adolescência, se você é casado, como é que é o casamento, se você tem filhos, como é que são com seus filhos. Realmente pontuar tudo ali para a gente poder se conhecer, né? E ver se faz sentido, como eu falei no início. Faz sentido para a gente fazer essa terapia ou não, né? E o segundo objetivo dessa análise é a gente se conhecer como pessoas. A pessoa Miguel e a sua pessoa. Por quê? Porque para uma terapia dar certo, tem que ter empatia. Você tem que chegar lá e sentir à vontade comigo. Porque se você chegar lá, me olhar e falar assim, ah não, o Miguel ele tem barba, né? Não gosta de gente com barba. Ah, o Miguel é homem, né? Se fosse uma terapeuta mulher, eu acho que eu me sentiria melhor. Ah, o Miguel ele tem cara de jovem. Acho que se fosse um velhinho, eu gostaria mais. E aí, se esse tipo de pensamento passa pela sua cabeça, o que significa? Que você não deve fazer terapia comigo. Por quê? Porque você não se sente à vontade. E se você não sentir à vontade, você não vai querer se abrir. Você não vai, a sua mente não vai absorver 100% do que a gente conversar. Porque quando a gente tem esse sentimento de meu santo não bateu com o santo de alguém, a gente acaba criando um ranço daquela pessoa, né? Você olha para aquela pessoa e o que ela fala, não é legal para você e tal. E isso não pode acontecer no consultório. Então, beleza. Hoje, essa sessão de análise, onde a gente vai se conhecer, vai expor tudo e tal, que dura de 3 a 4 horas, ela está saindo a R$200. E dentro dessa sessão, a gente vai conversar sobre o valor do tratamento como um todo, tá? Não é o preço, tá? É o valor. Por quê? Porque muitas vezes a gente está tão triste na vida, tão abatido, né? Que a gente não acredita em mais nada. A maioria das pessoas que eu atendo, elas chegam com aquela ideia de eu acho que eu nunca vou melhorar, eu acho que eu vou ser assim para sempre e tal, eu não me vejo diferente. E se isso acontecer, se a pessoa tiver essa visão, a gente tem que mudar isso para conseguir passar realmente o valor do que ela está fazendo, do que ela está buscando. Porque não adianta eu chegar para você e falar, não, minha terapia custa R$1 milhão. E aí a pessoa fala, nossa, mas R$1 milhão é muito caro, né? Mas aí a pessoa tem que pensar, o quanto que você já gastou de terapia na sua vida? Quem faz terapia há 2, 3 anos, já gastou ali seus 50 mil com terapia. E aí, eu perdi meu casamento, a minha relação com meus filhos é ruim, eu não tenho mais um emprego, eu não consigo sair de casa. Qual o valor disso? Qual o valor disso para você? E cada caso vai ser um caso diferente. A gente precisa conversar pessoalmente para a gente poder pontuar e dar ali o valor de cada tratamento. Realmente, o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você. A gente precisa alinhar realmente esses 2 pontos. Então, essa é a ideia que eu passo hoje. A minha análise sai a R$200 e o tratamento é uma coisa que a gente conversa dentro da própria análise. Espero que tenha feito sentido, né, para você. Como eu falei, ficou um vídeo bem grande, mas a ideia era explicar isso tudo, né? É óbvio que eu ainda vou te responder no WhatsApp, no Instagram, onde você me procurou, mas a ideia é realmente a gente poder já esclarecer isso para você ver se faz sentido ou não. Caso você queira marcar comigo, é só falar comigo que a gente vê disponibilidade, né? Eu estou atendendo bastante Itaguaí, eu atendo feriado, eu atendo sábado, eu atendo domingo, eu atendo a semana toda, então não tem desculpa, beleza? Tamo junto, um abração, qualquer coisa que precisar, é só falar comigo, tá? Tchau, tchau.